Boa tarde a todos. Eu sou designer também, como a maioria de vocês, só que atualmente eu estou fazendo administração de empresas, né? E o que eu vou falar aqui para vocês hoje, assim, eu tenho 2 empresas hoje e eu quero mostrar uma nova forma de comunicação também, pelo menos que eu estou utilizando, de como colocar os valores, os seus valores pessoais dentro da criação de uma empresa, que eu chamo isso da criação de novos mundos, e também de você conseguir sair do bolo, né? De você conseguir ter um destaque diferente. Então, a primeira referência que eu vou colocar para vocês é de um mundo muito conhecido, que é o Walt Disney, com a criação da Disneylândia, que assim, ele conseguiu transformar uma empresa uma forma muito lúdica de se apresentar, ou seja, até uma criança entende o que é a Disney, e com isso ele consegue evoluir uma empresa que está aí há décadas, fatura milhões, e ele consegue continuar os negócios dele. Aqui eu coloquei uma das formas principais de criação de novos mundos, que seria a magia. Então esse momento do filme fantasia, que ele coloca o chapéu, é um momento que a gente também pode pensar que todos têm a mesma capacidade de criação e de criar um mundo assim como ele fez. Aliás, hoje fica até mais fácil, porque ele não tinha nenhum acesso à internet ou mundos reais. E a gente hoje pode criar mundos virtuais também. Aqui então eu comecei a criar o meu usando a linguagem Cloud e o BES, Deus da Alegria. O Cloud, que ele não tem problema em errar, tudo pode ser criado e transformado, e o BES era um Deus que era o Deus da alegria da mitologia egípcia. Ele era anãozinho também, e eu criei o primeiro personagem, a primeira empresa, que é o Cyrus. Então é um personagem que ele tem uma visão aguçada, ele não tem boca, não tem nada, ou seja, ele só tem a visão. Ele é praticamente um Deus, uma entidade, não tem sexo definido, e ele está presente em todos os projetos da empresa. Aqui ele é a logomarca da empresa, e ali como eu apresento ele como um avatar. E assim como aqui, que eu estou hoje, a empresa também ela tem esse conceito de palco. Então eu apresento esses projetos da empresa como se fosse um teatro. Até de forma convidativa também, que eu sempre tento co-criar com meus clientes, assim, criar projetos de forma colaborativa. Então o palco é uma ideia também de as empresas terem uma alma de artista. E depois de criar o Cyrus, ele começou a criar os outros seres. Um deles é a minha outra empresa, que é o Bisco Work, que eu acho que até vocês conhecem mais, que é um dos tipos de feijões que eu coloco. Existem vários que também dão muito dinheiro, mas eu resolvi escolher human beings, que seriam os seres humanos em português, que eu acredito que são os que têm maior potencial. E nessa criação também, usando as referências também mais lúdicas, essa aqui, a história famosa dos irmãos Green, que seria o João e o Pé de Feijão, aquela é uma imagem, mas aquela é real, na Euro Disney, em Paris, existe esse feijão mesmo. Então, a brincadeira é que todos podem chegar às nuvens, que até brincando um pouco com o Cloud Service, que a gente também pode prestar serviços nas nuvens. Esse é o B-Boy, que é o segundo personagem da empresa, que é um personagem que quer crescer. Então, quanto mais ele cresce, mais ele aprende, mais o cabelinho dele cresce também. Então, ele é um personagem que vive em sociedade, de forma colaborativa, e o xamã, por exemplo, dessa tribo é o cara cabeludo, que tem feijão maior de todos. Também, sempre como referência ao Mickey Mouse. E a terceira, depois, personagem, é a Xarxa, que eu vou mostrar aqui um pouquinho. Então, referência sempre na natureza. Aqui, por exemplo, depois da chuva, como fica uma teia de aranha, que é essa questão da ligação em redes, quando eu comecei a trabalhar com redes sociais, que essas bolhas seriam uma questão de mundos, como a gente conecta e liga os mundos. Então, a primeira referência foi a natureza, a segunda foi o metrô, que aí foi o nome de onde eu coloquei para o personagem, que é o metrô de Barcelona, que Xarxa em catalão é redes, e aqui é o mapa do metrô de Barcelona. Então, quando eu olhei isso, eu falei, nossa, as conexões são infinitas, essa é uma das principais referências para esse tipo de trabalho também. Depois disso, então, essa é a personagem, essa terceira, então eu criei uma aranha mochileira, com a visão justamente de descobrir novos mundos, se relacionar, personagem feminino, que é justamente a ideia de desbravar esses mundos, cada vez conhecer ou até criar essas novas conexões. Então, as referências, como eu disse, a ideia é que a gente use sempre referências do mais variado possível, e aqui a tríade da empresa. Então, o Cyrus, ele cria e planeja, o B-Boy, ele desenvolve e aprende, e a Xarxa conecta e descobre, ou seja, é um espírito aventureiro. Então aqui é o personagem masculino, ali é o feminino, cada um com as suas características, masculino mais objetivo, prático, o feminino também sabe fazer multitarefas, e o Cyrus não tem, como eu falei, um sexo definido, seria um deus. Aqui são exemplos de avatares de outras empresas também, como é uma forma melhor de apresentar culturas. Por exemplo, o Linux, cultura open source, até a Casa Bahia. Quem imagina que o Samuel Klein conseguiria falar com a classe C se ele não criasse esse personagem também? Então é uma ideia de se comunicar diferente. Aqui é como a empresa
que a empresa, assim como os artistas, assim, o artista tem que ir onde o povo está. Então a empresa tem que sair também, estar presente e observar a natureza das coisas. Sempre do lado das pessoas, até porque o cloud ele vive baseado no dia a dia mesmo. Ele pode criar sempre pelo movimento das pessoas. Aqui é uns adesivos que a gente criou, foi colando na Paulista e pelos outros lugares. Essa imagem representa a diversidade. Então, assim, independente do ser, independente do que seja, é possível criar e ter a sua própria identidade. Então, coloquei as vaquinhas aqui, com óculos escuros, motoqueira, colorida, para dizer que cada um pode criar o seu mundo, o seu avatar também. Vamos lá, ufa. E depois o objetivo de tudo isso também, assim, com esses seus valores criados, a ideia é, como todo mundo quer, assim, a gente sair do bolo, se destacar. Então, quando a gente consegue colocar essa identidade, como foi falado, de constância, criação, a gente com certeza acaba saindo do bolo. E mesmo sendo um feijão, tendo desenvolvimento individual, você consegue também se destacar. Essa imagem, opa, cortou o texto, que é do filme Matrix, só para lembrar que assim, é importante a gente ter consciência. Então, é importante despertar, saber que Matrix que a gente está inserida, para poder acordar e conseguir ter essa visão de criação mesmo. A gente tem que sair da rotina, tentar abrir mesmo o olho, assim, abrir a cabeça, ter uma nova visão das coisas. Referência é tudo, então acredito muito nessa questão de juntar partes, ou seja, de você conseguir olhar. Por exemplo, vocês fazem design, tem que ler filosofia, tem que saber também estudar outras referências, o que vai diferenciar cada um justamente as fontes que a gente bebe. Então é importante diversificar essa referência, não ficar na mesmice mesmo. E aqui terminando com a frase do grupo que eu adoro, que é o Teatro Mágico, porque não se junta tudo numa coisa só, no caso do feijão, que seria, na verdade, cada um de vocês podendo descobrir até onde esse feijão pode chegar também. Obrigado. Quem quiser falar comigo é pins.net, pins_net no Twitter. Obrigado.